Bom, olá pessoal, vamos então fazer a nossa videoaula da semana 4 e também a nossa videoaula da semana 5. Eu vou juntar as duas videoaulas porque vai ficar didaticamente melhor, mais fácil de vocês compreenderem. Em que ponto nós estamos? Nós estamos exatamente no ponto em que encerrou-se o questionário temporizado da semana 4, já encerrou, vocês já responderam, eu vou falar sobre ele. E estamos abrindo agora o questionário, está abrindo hoje, o questionário da semana 5. O último questionário de revisão, o último questionário antes da avaliação parcial. Muito bem, eu vou começar a aula de hoje falando em primeiro lugar sobre as respostas, sobre o resultado, digamos assim, do nosso questionário da semana 4. Antes de entrar propriamente dito no questionário, analisar as questões para vocês, porque elas são questões de revisão e elas voltarão na avaliação parcial, eu vou fazer um rescaldo desse questionário dos resultados. Uma primeira questão é a questão de que muitos reclamaram do tempo, muitos reclamaram de uma certa dificuldade, alguns da dificuldade do navegador, outros reclamaram da dificuldade do programa. O certo é que, como resultado final de todo esse processo, nós tivemos um número de 40 pessoas que responderam o questionário por completo, sem problemas, responderam todas as questões, a todas as questões responderam na íntegra. Em torno de 40 pessoas, ou seja, 40% da turma. 30% da turma respondeu parcialmente ao questionário, ou seja, deu conta minimamente de conseguir algumas respostas. E apenas 30% não deu conta, não conseguiu responder, realmente teve efetivamente problemas. O que isso significa? Significa que 70% da turma conseguiu interagir com o programa. 70% da turma conseguiu entrar e responder. Então eu peço a todos que preparem-se novamente, porque o questionário que está aberto agora e fecha no fim da semana que vem, terá algumas diferenças em relação ao questionário da semana anterior. Vocês não terão duas tentativas, mas apenas uma. E o tempo também é diferente em cada questão. Dependendo da dificuldade da questão, é o tempo que vocês vão ter para responder. Apenas uma tentativa, vocês devem abrir o questionário já preparados. É sobre isso que eu quero falar. Olhem só, a Andressa respondeu em apenas 2 minutos, a Daiane em 4 minutos e pouco, a Clarissa em 3 minutos e pouco, a Jéssica em 6 minutos e pouco, a Indiara em 6 minutos e pouco, o Neilo em 4 minutos, a Carla em 6 minutos, o Luciano em 5 minutos, a Daiane em 4 minutos, o José Ronaldo em 3 minutos e assim por diante. Esses são os que responderam no menor tempo que eu observei. E todas as questões, ou seja, eles estavam preparados, eles tinham preparado uma resenha do texto, eles tinham inventariado o texto. Quando abriram o questionário na frente dele, eles apenas tiraram do resumo que eles tinham, do material que eles haviam preparado e colocaram dentro do ambiente, ou seja, se prepararam para o questionário. E é isso que eu peço que todos façam, preparem-se. Preparem o texto, abram o questionário com o texto absolutamente pronto, ou seja, lido, compreendido. A primeira vez eu deixei vocês sozinhos, de propósito. Não publiquei a videoaula, esperei vocês lerem o texto todo e tentarem responder sozinhos, confrontados com o tempo. Alguns colegas disseram, eu travei na hora da resposta. Claro, só pode, a gente pressionado pelo tempo não consegue dar conta. Mas era isso que eu queria, simular vocês uma resposta como se vai ver em concursos, como se vai ver em concursos até mesmo para professor, com perguntas que você tem um tempo e tem que correr contra ele para responder. Uma pergunta de um aluno em sala de aulas, inesperada, você tem que ter a resposta de pronto, num tempo mínimo. Então eu estou também pensando nesse processo. Não só revisar o conteúdo, mas também já tentar capacitar vocês para essa interação com as informações que a gente tem. Nesse processo, às vezes, a gente descobre que sabia coisas que nem sabia que sabia, ou mesmo não sabia, de fato, coisas que pensava saber. Então, coloca a gente de frente com algumas dificuldades e com algumas capacidades que a gente vai descobrindo. Ok?
Em relação a isso, então, o questionário está aberto, da semana 5, vocês vão ter as pistas desta videoaula, na segunda parte dela, para já ajudar nas respostas dessas questões, ok? Vamos começar então pela semana 4, pelo questionário da semana 4. O primeiro capítulo era, outra coisa, as páginas que eu coloco nas questões são as páginas do livro, vocês têm um PDF, o PDF abre tranquilamente, ele é um documento que abre em qualquer máquina, desde que a máquina abra PDF. O PDF significa Portable Document Format, ou seja, ele abre do jeito que ele está, ele não abre diferente numa máquina e em outra, ele abre sempre igual. Há páginas em branco, não foi eu que fiz, mas ele é muito bem feito. Para que vocês achem palavras dentro do PDF, que é uma facilidade que o livro não tem, porque ele não é digital, vocês digitam Ctrl F. Digita a palavra e ela cai direto na página em que você está buscando. Ou seja, as páginas que eu dou aqui nas perguntas são as do livro, da edição impressa. As páginas do PDF eu vou fornecendo para vocês agora ao longo da revisão, ok? Então vamos lá, o capítulo, o século XVIII, a invenção do conceito de homem. Esse capítulo está no livro, na página 54, no PDF, página 39. Então, comecemos por ele. A primeira questão diz assim: o projeto de fundar uma ciência da humanidade, não mais especulativa, mas pretensamente científica, ou seja, se propõe científica, e não mais uma antropologia, uma ciência da humanidade, não mais uma antropologia filosófica, da qual nós falamos na aula passada, havia uma notinha esclarecendo aquela ciência especulativa sobre o conceito de homem, sobre a humanidade, sobre a condição humana aristotélica, que atravessa o medievo no humanismo e depois chega até Kant na Renascença. Então agora uma disciplina pretensamente científica nasce no século XVIII, no grande século, no século das luzes. É ali, com a modernidade, que se pode perceber as condições históricas, culturais e epistemológicas de possibilidade daquilo que vai se tornar antropologia no fim do XIX e na virada para o século XX. Laplantine, na página 54, 39 do PDF, nesse sentido, o projeto antropológico, não ainda antropologia como a entendemos hoje, supõe 4 iniciativas. Pontue e descreva cada uma delas. Muito bem. As 4 iniciativas elas estão logo no início do texto. A primeira delas é a construção de um certo número de conceitos, ou seja, se constrói um corpo de conceitos sobre o qual se vai estabelecer a antropologia. No texto também fala, não apenas enquanto sujeito, ou seja, começamos pelo próprio conceito de homem, que é o primeiro conceito de homem, um conjunto de conceitos, e o primeiro dele é um conceito de homem, não apenas enquanto sujeito, mas enquanto objeto de saber, ou seja, aquilo que se busca conhecer, o sujeito cognoscente e o sujeito cognoscível, que é o sujeito que se está buscando. Essa é a primeira questão, o primeiro ponto. Segundo ponto, a constituição de um saber que não seja apenas reflexão, mas sim observação. Ou seja, não mais uma antropologia filosófica, reflexiva, especulativa, mas uma antropologia empírica, concreta, fruto da observação relacional, concreta, do sujeito vendo sujeitos vivos, sujeitos de carne e osso. Passa a ser considerado em sua existência concreta, evolutiva, nas determinações de seu organismo, de suas relações de produção, de sua linguagem, de suas instituições, de seus comportamentos, ou seja, se lida com sujeitos reais, concretos, verdadeiros, com seres humanos, como diz o da Mata, no mesmo nível epistemológico do que o sujeito que observa. Terceiro ponto, era pontue e descreva. Terceiro ponto, uma problemática essencial, a da diferença. Essa é uma questão fundamental. Rompendo-se com a convicção da transparência imediata do cogito, olha, a renascença, a razão, nesse sentido. Coloca-se pela primeira vez no século XVIII a questão da relação ao impensado, bem como a dos possíveis processos de reapropriação dos nossos conhecimentos fisiológicos, das nossas relações de produção, dos nossos sistemas de organização social. Assim, diz o Laplantine, inicia-se uma ruptura com o pensamento do mesmo.
E a constituição da ideia de que a linguagem nos precede, pois somos exteriores a elas. Somos seres humanos culturais exteriores a ela. Ora, tais reflexões sobre os limites do saber, assim como sobre as relações de sentido e poder que anunciam o fim da metafísica, e agora o pensamento concreto, não metafísico, aquilo que está além do corpo físico, do palpável, mas aquilo que é concreto, que você pode ver e tocar e sentir, eram inimagináveis antes. A sociedade do 18 vive uma crise de identidade do humanismo, que volta noutra questão, e da consciência europeia. Parte de suas elites busca suas referências em um confronto com o distante. E o quarto ponto, um método de observação e análise, o método indutivo. Não mais o método dedutivo, um método absolutamente e essencialmente racional, que especulava sobre a natureza, sobre a essência humana, mas agora um método indutivo, empírico, que vai a campo pesquisar. Muito bem. Segunda questão. Esse projeto de fundar uma ciência da humanidade, mencionado na questão 1, esse que a gente acabou de falar, só se tornou possível a partir de uma verdadeira revolução no pensamento. Revolução no pensamento. Essa expressão está na página 57 do livro, 42 do PDF. Pontue e descreva quais mudanças e quais rupturas propiciam tal revolução. Então, página 57. Diz assim: esse projeto de um conhecimento positivo do homem, isto é, um estudo de sua existência empírica, considerada por sua vez como objeto de saber, constitui um evento considerável na história da humanidade. Era isso que eu queria saber. Um evento que se deu no Ocidente no século XVIII, ocidental. A antropologia é uma ciência, a antropologia moderna, científica, antropologia social e cultural, é uma ciência moderna, fruto da modernidade, e ela é uma disciplina ocidental. Oitocentista, ocidental, e que evidentemente não ocorreu da noite para o dia. Ela é um processo. A antropologia começou, como a gente viu na pré-história da antropologia, no século XV, se estendeu por todo o Renascimento, atravessou a modernidade e está se constituindo inclusive até os dias de hoje, como a gente vai ver aqui na disciplina de Antropologia C. Muito bem, evidentemente não ocorreu da noite para o dia, mas que terminou impondo-se, já que se tornou definitivamente constitutivo da modernidade, na qual e da qual, a partir dessa época, entramos, que é a resposta da questão do questionário da semana passada. Somos fruto da modernidade, fruto do iluminismo, e também somos causadores dessa modernidade e causadores dessa, nós antropólogos e antropologia, causadores dessas ideias iluministas. A fim de avaliar melhor a natureza dessa verdadeira revolução do pensamento, que instaura uma ruptura, as duas, que é um questionamento posto no fórum de questionamentos para a aula, a questão dessa ruptura. Então está aqui a resposta. Uma ruptura tanto com o humanismo do Renascimento, que colocava o homem no centro, a ideia de antropocentrismo, e não mais teocentrismo, como no medievo, como com o racionalismo do século clássico. Ou seja, é uma ruptura com os dois. Rompe-se tanto com o humanismo como com o racionalismo. Ou seja, examinemos mais de perto o que mudou radicalmente desde o século XVI. Então são dois pontos. Eu não sei se não está na questão seguinte. Não, são os dois obstáculos, é depois. Muito bem, os dois pontos. Trata-se, em primeiro lugar, diz o Laplantine, da natureza dos objetos observados, ou seja, os relatos dos viajantes do século XVI e XVII eram uma busca cosmográfica do que uma pesquisa etnográfica, ou seja, era uma coleta, era uma coleção, era uma junção de objetos, mas não exatamente uma sistematização de conhecimentos e interpretações sobre esses objetos. Ora, diz ele, o Laplantine, o século XVIII traça o primeiro esboço daquilo que se tornará uma antropologia social e cultural, constituindo-se inclusive ao mesmo tempo, tomando como modelo a antropologia física, ao modelo, ao molde das disciplinas naturais, como eu já expliquei no texto do Da Mata, e instaurando uma ruptura do monopólio desta, especialmente na França, como a gente vai ver depois no texto. E o ponto 2, simultaneamente, o destaque se desloca pouco a pouco do objeto de estudo para a atividade epistemológica. O foco sai da coisa e vai para o interpretar essa coisa.
que se torna cada vez mais organizada. Os viajantes do século XVI e XVII coletavam curiosidades. Espíritos curiosos reuniam coleções que iam formar os famosos gabinetes de curiosidades. E muitas vezes aberrações delas, verdadeiras fábricas de horrores de objetos descontextualizados, levados da América, da África, da Polinésia, da Melanésia, enfim, da Ásia, para dentro dos gabinetes da Europa, virando uma verdadeira fábrica de horrores, coisas bizarras, costumes apresentados completamente fora de tempo e de seu espaço. Bom, indo então agora para a questão 3, acredito que a gente tenha dado conta da 2. Segundo o autor, no século XVIII, Laplantine, 2 obstáculos impediram a realização do projeto antropológico no sentido da antropologia como a entendemos hoje. Pontue e descreva cada um deles, ou seja, esses 2 obstáculos. Eles estão no livro, na página 61, mas vocês deem um Ctrl F e localizem a palavra obstáculo. Diz assim no texto: mais especificamente o obstáculo, maior advento da antropologia científica, no sentido da qual entendemos hoje, está ligado, ao meu ver, a 2 motivos essenciais. E agora a resposta da questão. Primeiro, a distinção entre saber científico e saber filosófico, mesmo sendo abordada, não é de forma alguma realizada. Evidentemente, o conceito de unidade e universalidade do homem, que é pela primeira vez claramente afirmado, coloca as condições de produção de um novo saber sobre o homem. Insinua-se um novo objeto, um novo locus de observação. O conceito de homem, mais abaixo, tal como é utilizado no século das luzes, o século XVIII, permanece ainda muito abstrato, isto é, rigorosamente filosófico. O conceito de homem ainda é um conceito especulativo, ainda não se constitui como um saber, como um conceito empiricamente constituído, decorrente das observações práticas e concretas do campo. E o segundo obstáculo, bom, aí ele vai falar, eu não quero perder de vista. O objeto da observação, então, nesse caso, quando é especulativo ainda, não é o homem, mas sim indivíduos, que pertencem a uma época e a uma cultura. E o sujeito que observa não é de forma alguma sujeito da antropologia filosófica. Então, completa a resposta. E o ponto 2 da questão 3. O discurso antropológico do século XVIII é inseparável do discurso histórico daquele período, isto é, de sua concepção de uma história natural. Queria-se fazer uma história natural, ao molde das ciências naturais. E nessa história natural é que o homem fazia parte. Não, a antropologia científica não localiza o homem dentro dessa cadeia de história natural. Emancipa o homem dessa história natural e cria uma ciência para ele, um conceito dele próprio. Ou seja, um conceito antropológico baseado na antropologia social e cultural, nas relações sociais e culturais que o homem trava em suas relações, em sua vida. Então, liberada da teologia e animando a marcha das sociedades no caminho de um progresso universal. Diz ainda o Laplantine, restará um passo considerável a ser dado para que a antropologia se emancipe deste pensamento e conquiste finalmente sua autonomia. Paradoxalmente, esse passo será dado no século XIX. E aí entramos no nosso novo capítulo. Ou seja, o capítulo denominado, o item denominado O Tempo dos Pioneiros aos Pesquisadores Eruditos do século XVII, que está na página, 19, que está na página 47, numa notinha, e na 41 ela aparece no corpo do texto, do PDF para vocês, ok? Página 47 está numa nota de rodapé, e no corpo do texto está na página 41. Muito bem, o que são as viagens filosóficas? Ora, eu retomo o final anterior do texto num diálogo, ainda do final do texto anterior, quando é dito assim, vários viajantes. Finalmente, no final do 18, que se forma o par do viajante e do filósofo. O viajante, e ele fala o nome de vários viajantes, inclusive o Capitão Cook, realizando o que é chamado na época de viagens filosóficas, precursoras de novas missões científicas contemporâneas.
E filósofos como Buffon, Voltaire, Rousseau, Diderot, esclarecendo com suas reflexões as observações trazidas pelo viajante. Ou seja, chegam esses viajantes, esses missionários, esses coletores, esses observadores, que não têm formação filosófica, trazem suas observações, suas anotações, seus diários, que são interpretados, reelaborados, repensados pelos filósofos. Ou seja, junta-se a viagem prática à reflexão filosófica, mas junta-se a partir de dois sujeitos diferentes, porque eles não são um só. Um é o viajante e o outro é o filósofo. Um está lá e o outro está aqui no gabinete. Portanto, essa junção ainda não se deu. E aí diz o livro traz um diálogo. Mas esse par não tem realmente nada de idílico, diz o Laplantine. Que pena, pensa Rousseau, que os viajantes não sejam filósofos. E Bougainville retruca em 771, que pena que os filósofos não sejam viajantes, ou seja, cada um puxando para seu lado a responsabilidade e se eximindo da culpa, ou seja, que pena que os filósofos não tenham formação prática, não vão a campo, e que pena, em contrapartida, que aqueles que vão a campo não tenham formação teórica para elaborar grandes elucubrações sobre a natureza humana. Então ainda não está junto esse par, ainda não está junto. As viagens filosóficas são isso, de certa forma, é a disjunção entre esse par viajante e filósofo pensador social, que depois será o antropólogo. Segundo Laplantine, questão 5. Segundo Laplantine, o século XIX foi responsável pela constituição do primeiro corpus etnográfico da humanidade. Página 65 do livro, página 48 do PDF. Do que era constituído esse primeiro corpus e quais as suas características? Ok, vamos a ele então, que está no nosso novo capítulo. Está lá na página 65 do livro, deve estar um pouquinho adiante no PDF, 48 do PDF. Do que era constituído esse corpus? Diz assim no livro: todas essas obras, que obras? Estão descritas acima. O Ancien Law do Maine, em Bachofen, La Cité Antique de MacLennan, o casamento primitivo, a cultura primitiva, um texto do Morgan, um texto do Fraser, o Ramo de Ouro, enfim, várias obras são trazidas para mostrar que todas essas obras citadas acima, que têm uma ambição considerável, seu objetivo não é nada menos do que o estabelecimento de um corpus etnográfico. Então, o que estava na questão? Segundo a opinião, do que era constituído esse corpus etnográfico? Dessas obras. Essas obras clássicas, de uma antropologia clássica do XIX, compunham esse grande corpus etnográfico, esse grande escopo teórico que sustentou a nascente e emergente antropologia. Caracterizam-se por uma mudança radical de perspectiva em relação à época das luzes. E mais, havia uma ruptura aí. O indígena das sociedades extra-europeias não é mais o selvagem do 18, mas ele aparece como outra identidade. Ele agora é o primitivo, isto é, o ancestral civilizado, destinado a reencontrá-lo. Quais as suas características? Bom, elas eram extremamente evolucionistas. Esse corpo teórico, esse grande escopo teórico da nascente e emergente antropologia era extremamente evolucionista. E nós já vamos falar sobre ela, críticas e contribuições desse corpo teórico. E aí vai falar do evolucionismo, ou seja, procuremos ver mais de perto em que consiste o pensamento teórico dessa antropologia, desse novo corpus teórico, que nós chamamos de evolucionista. Existe uma espécie humana idêntica para o evolucionismo, mas que se desenvolve tanto em suas formas tecnoeconômicas como nos seus aspectos sociais e culturais em ritmos desiguais. Há uma linha única e unívoca que aponta uma seta para a linha do desenvolvimento, como se houvessem atrasados e adiantados, como se houvessem primitivos e civilizados, como se houvesse atraso e progresso indicado pela linha vetorial que se coloca na escala evolucionista. De acordo com as populações, passando pelas mesmas etapas para alcançar o nível final, que é o da civilização. Ou seja, pensava-se, esse corpus teórico pensava que se você desse tempo para aqueles que consideravam primitivos e selvagens, com o tempo eles chegariam também à civilização, num caminho único, necessário e unívoco que os levaria ao progresso.
E aí vai lançar bases sobre o próprio nascimento da sociologia do 19, com Auguste Comte e a noção de progresso, que era também extremamente evolucionista. Ok? O evolucionismo, nas páginas seguintes, também segue tratando ele. Não dispenso vocês da leitura desse trecho. Mas leiam por conta de vocês, é uma leitura fácil, apenas descritiva. Questão 6. Laplantine menciona que esses homens do século passado, referindo aos antropólogos do 19, na página 72 do livro 54 do PDF, são protagonistas do emergente pensamento antropológico moderno. Com relação a isso, retire do texto e depois pontue e descreva 3 críticas e 3 contribuições desses pensadores e do seu projeto. Bom, eu não vou pontuar exatamente, mas eu gostaria que vocês fizessem isso. Eu vou pontuar, mas vou pontuar assim, sem apontar exatamente questões no ponto, na paginação. Quero que vocês procurem, que vocês se esforcem realmente para encontrar isso. Uma crítica dentro do texto está dito assim: nessa época o antropólogo raramente recolhe ele próprio materiais que estuda. Aquela questão que a gente viu anteriormente, o antropólogo ainda está no gabinete especulando a partir das viagens, dos relatos e das narrações dos viajantes. Ou seja, essa é uma crítica muito clara aos evolucionistas que formaram o primeiro corpus teórico da antropologia. Uma contribuição, diz assim no texto: durante o século XIX assistimos à criação das sociedades científicas de etnologia, ou seja, já nasciam essas primeiras sociedades científicas para pensar a questão do diferente, do distante. Outro, esses homens do século passado colocavam o problema maior da antropologia, explicar a universalidade e a diversidade das técnicas, das instituições, dos comportamentos, das crenças, e comparar práticas sociais das populações infinitamente distantes a uma das outras, tanto no espaço como no tempo. Ou seja, aí vai mais outra contribuição, a grande comparação, estudos que comparavam essas sociedades. Depois no texto chega a dizer seu mérito, ou seja, o seu mérito de ter extraído, mesmo se o fizeram com dogmatismo, porque eram dogmáticos, apresentavam aquilo não como hipótese, mas como verdade absoluta, mesmo sem convicções, fossem mais passionais do que racionais, acreditavam emocionalmente, acreditavam mesmo naquilo que estavam escrevendo, mas afirmavam sobretudo, e aí vai uma grande contribuição, a unidade da espécie humana, a monogenia humana, todos somos humanos. Ou seja, o Laplantine ainda afirma logo depois no texto que uma das grandes e incontestáveis contribuições evolucionistas ao pensamento antropológico moderno é o seu antirracismo, ou seja, não há a ideia de poligenia, como várias espécies humanas se desenvolvendo paralelamente, não, a espécie humana é única, é uma única espécie, é monogênica, e isso põe por terra qualquer ideia de racismo, de diferença humana substancial. Enfim, passemos então agora à nossa segunda parte da videoaula, ou seja, a análise das questões da semana 5, questionário que está aberto, que vocês têm que responder até o fim da semana que vem, e é o último da revisão. Outra questão é isso, nada disso aqui é novo, essa é uma disciplina de Antropologia C, vocês já viram esses conteúdos todos, estamos apenas revisitando todos esses conteúdos e conversando novamente, revisando, repassando, retomando aquilo que já foi feito. Bom, da semana 5 eu elaborei também 6 questões. E eu vou rapidamente porque eu quero que vocês busquem isso no texto e coloquem respondendo no questionário. Capacitem-se para responder a avaliação parcial. Espero que ajude. São 2 os capítulos. O primeiro deles, os pais fundadores da etnografia, que está na página 56 do PDF, e os primeiros teóricos da antropologia, que está na página 67 do PDF. Então vejam, os fundadores da etnografia, de um fazer antropológico, de um fazer concreto, e os primeiros teóricos. Vejam como há um juízo de valor já nos títulos. Os títulos já mostram do que cada conteúdo vai falar, vai tratar. Então vamos às questões. Questão 1, da semana 5. Depois de ler os itens 4 e 5 da semana anterior, justifique, e os 4 e 5 dessa semana,
justifique com frases destacadas do texto a razão pela qual Boas e Malinowski foram considerados pelo próprio autor, pelo Laplantine, os pais fundadores da etnografia. Ora, eu quero que vocês localizem no texto frases que remetam à ideia de que Boas e Malinowski foram a campo, pesquisaram diretamente, relacionaram-se com os nativos. Boas no Canadá e Malinowski nas Ilhas Trobriand, ou seja, na Ásia, e eu quero que vocês pesquisem dentro do texto frases e trechos que mostrem a ligação entre esses pesquisadores, entre esses etnógrafos, digamos assim, e as suas pesquisas de campo propriamente dito. Portanto, é uma questão descritiva. Localizar é um trabalho, a partir de agora, então, mais braçal do que propriamente reflexivo. Questão 2. Na página 78 do livro, 59 do PDF, enquanto está escrevendo sobre Boas, Laplantine afirma que pela primeira vez o teórico e o observador estão finalmente reunidos. Lembram quando nas viagens filosóficas eles ainda não estavam reunidos? Pois bem, agora eles estão. Isso é uma ruptura, um marco impressionante na antropologia moderna. Agora, teórico e viajante, ou seja, o filósofo, o pensador social e o coletador de dados finalmente se aproximam. Então, o teórico e o observador se unem num só sujeito. O que significa e qual a implicação dessa constatação no nascimento da disciplina, da antropologia como disciplina científica? Ora, isso é determinante. Aliás, eu diria mais, eu diria que esse é o marco teórico fundamental do nascimento da antropologia moderna. Ali é que se funda, então, definitivamente a antropologia moderna, quando se unem os escritos de viagem com a filosofia social, escritos de viagem, produção de campo, com a filosofia social, o pensamento teórico, unem-se formando o antropólogo moderno, o antropólogo social. Eu estou tentando localizar no texto e não estou achando exatamente isso, essa frase, mas ela está aqui, a página 78 do livro, está ali, exatamente, 59 do PDF. O teórico, apenas o antropólogo pode elaborar uma monografia, ou seja, apenas o antropólogo é capaz de dissertar sobre determinado tema. Isto é, dar conta cientificamente de uma microsociedade, apreendida em sua totalidade e considerada em sua autonomia teórica. Por isso que era importante ele ir, ele próprio observar, para ele próprio depois relatar e teorizar sobre o que ele tinha observado e constatado. Pela primeira vez, o teórico e o observador estão finalmente juntos. Assistimos ao nascimento de uma verdadeira etnografia profissional. Agora a antropologia ganha sobretudo o seu método, ganha sobretudo a sua maior identidade. Fazer etnografia é fazer antropologia. Não se contenta mais em coletar materiais à maneira dos antiquários, dos gabinetes de recortes e de colecionadores, mas dados realmente que fazem sentido para a sua pesquisa. Mas procura detectar o que faz a unidade da cultura e que se expressa através desses diferentes materiais. Questão 3. O antropólogo Celso Castro, naquele livrinho que tem o Boas, fazendo a demonstração com os braços abertos e agachado, fazendo a demonstração de um ritual que ele houvera observado, na apresentação do livro Antropologia Cultural, esse é o livro de que eu falo, afirma que devemos lembrar que ele viveu entre os esquimós, e aí a palavra é pejorativa porque os próprios nativos do norte do Canadá se autodenominam inuits, mas a palavra esquimó foi tirada do texto do Celso Castro, 39 anos antes de Malinowski, ou seja, Boas pesquisou em campo 39 anos antes do Malinowski publicar o seu famoso Argonautas do Pacífico Ocidental em 1922, frutos de alguns anos de pesquisa entre os nativos dos arquipélagos da Nova Guiné. Por que razão, então, segundo Laplantine, é Malinowski e não Boas o verdadeiro fundador da etnografia, do trabalho de campo, do fieldwork? Ok, isso é muito simples e muito óbvio. Você responde isso em apenas uma frase. Ora, é Malinowski e não Boas considerado o
pai considerado o fundador dessa etnografia, dessa antropologia, desse fazer etnográfico moderno, porque o Malinowski e não o Boas escreveu sobre a etnografia, ele teorizou. A introdução dos argonautas, a gente trabalha em todos os cursos de ciências sociais, desde a licenciatura, passando pelo bacharelado, todos os alunos leem, desde a política até a sociologia, passando, lógico, pela antropologia, todos têm que ler obrigatoriamente a introdução dos argonautas. Ali há uma descrição e uma teorização do que é o fazer de campo, do que é o trabalho de campo, do que é a observação participante, que depois o Bourdieu vai chamar de participação observante e de participação objetivante, queremos mais ainda, mas lá no início apenas observação participante. Então é por essa razão que é o Malinowski, que mesmo tendo feito pesquisa de campo depois, é considerado o fundador, porque ele escreveu, ele fundou um método propriamente dito nesse sentido. Então exatamente essa é a resposta, e o texto do Laplantine contempla essa resposta tranquilamente. Questão 4. Para Malinowski, as sociedades tradicionais são sociedades estáveis e sem conflitos, visando naturalmente a um equilíbrio através de instituições capazes de satisfazer as necessidades dos homens. Essa concepção naturalista e marcadamente otimista de uma totalidade cultural integrada, texto retirado da página 83 do livro, 63 do PDF. Postula que uma sociedade tende naturalmente ao bem, sendo tão boa quanto pode ser, pois as instituições que a integram satisfazem todas as suas necessidades. Embora não dê conta de explicar as mudanças sociais, essa maneira que Malinowski enxerga a sociedade dá nome a uma corrente de pensamento antropológico. Qual é essa corrente? Ora, meus amigos, essa corrente é exatamente o funcionalismo. O funcionalismo. E tem na página 81 do livro, que é um pouquinho antes, deve estar ali pela página 61 do PDF, diz assim: a fim de pensar essa coerência interna, Malinowski elabora uma teoria, o funcionalismo, que tira seu modelo das ciências da natureza, como o da Mata já havia falado, o sucesso dessas ciências na época em que o Malinowski teorizou era extremo. O indivíduo sente um certo número de necessidades e cada cultura tem precisamente como função a de satisfazer à sua maneira essas necessidades fundamentais. Essa é uma descrição. Uma das descrições eu coloquei na questão, no cabeçalho da questão. A outra eu estou fazendo aqui para vocês. Cada uma realiza isso elaborando instituições econômicas, políticas, jurídicas, educativas, fornecendo respostas coletivas, organizadas que constituem cada uma, a seu modo, soluções originais que permitem atender a essas necessidades. Ok, essa então vocês têm contato agora com duas definições que o Laplantine traz de presente para nós sobre o funcionalismo malinowskiano, ou seja, um na página 63 do PDF e outro na página 59 do PDF. Entendam o que é esse funcionalismo. Releiam o trecho da questão no livro e releiam esse trecho para entender o que é esse funcionalismo. E liguem definitivamente a ideia do Malinowski, a ideia do funcionalismo. E ele ainda acrescenta, que embora não explique a mudança social e nem dá conta de uma espécie de disfuncionamento, de disfunção e da patologia cultural. Ou seja, por isso então foi tão criticado e logo superado por novas vertentes e correntes antropológicas. Questão 5. Segundo Laplantine, Boas foi um eficiente pesquisador de campo, um observador de pessoas e eventos no detalhe do detalhe, na página 77 do livro, página 59 do PDF. Com a precisão de um naturalista, diz o Laplantine do Boas, a precisão de um naturalista que era o Boas, sua maneira de trabalhar era de um naturalista. Aliás, todos os pesquisadores guardavam muito desse naturalismo, até mesmo pela formação que tinham. Já Malinowski, que junto com Boas fundou a etnografia, não produziu em sua obra um corpus teórico de referência.
Aliás, esse é o momento, essa é a razão pela qual ele não é considerado um teórico, mas um fundador da etnografia, que é o fazer prático da antropologia. Nesse sentido, a antropologia precisava ainda elaborar instrumentos operacionais que permitissem construir um verdadeiro objeto científico. O termo objeto científico está na página 87 do livro, página 67 do PDF. Nesse momento, entram em cena 2 pesquisadores franceses, pertencentes à Escola Francesa de Sociologia. Já entramos no novo capítulo, nos primeiros teóricos da antropologia, que elaboram esse novo quadro teórico de conceitos e modelos, na mesma página, apropriados e exclusivos à investigação do social. Quem eram esses pesquisadores e qual foi a contribuição de cada um, ou seja, quais as contribuições que eles deram, cada um, para a construção do então novo corpus teórico da antropologia, definindo mais especificamente o seu objeto científico. Ou seja, esses 2 teóricos, obviamente, são os 2 teóricos do item 5, ou seja, Durkheim e Mauss. São os 2 teóricos de que o capítulo está dando conta. E eles definiram um objeto, o que a antropologia deve estudar. O Durkheim definiu como objeto o fato social, como você sabe, e o Mauss reelaborou essa noção e transformou ele em alguma coisa do tipo fenômeno fato social total, uma reelaboração do fato social durkheimiano. Ou seja, esses então são os 2 teóricos e os 2 objetos fundados por esses teóricos. Lá adiante ele vai tratar exatamente desses objetos. Diz assim sobre o Durkheim: os fatos sociais são coisas que só podem ser explicadas sendo relacionados a outros fatos sociais, que é aquilo que a gente sabe lá da sociologia. Só um fato social pode explicar um novo fato social. Assim, a sociologia conquista pela primeira vez sua autonomia ao constituir um objeto que lhe é próximo e próprio, sobretudo. Por assim dizer, arrancando-a o monopólio das explicações históricas, geográficas, psicológicas e biológicas da época. Por sua vez, Mauss funda o que a gente conhece por fato social total, que está logo adiante no texto. Um dos conceitos maiores forjados por Mauss é o fenômeno social total, consistindo na integração dos diferentes aspectos, ou seja, ele é biológico, ele é econômico, ele é jurídico, ele é histórico, ele é religioso e ele é estético. Uma das melhores definições do fato social total está naquela coleção da Ática, do livro do Mauss, na introdução, quando ele define, num trechinho do Essai sur les dons, que é sobre o ensaio sobre a dádiva, que é um texto belíssimo, quando ele interpreta o significado do rito funerário e do que se faz a partir do rito funerário, ou seja, da lágrima, do choro, que é um fenômeno absolutamente total. Ele é em boa medida político, ele é mais do que isso, ele é psicológico, ele é mais do que isso, ele é econômico, ele é social, ele é cultural, ele é um fenômeno total. E aí funda então a antropologia, porque só dotado disso, desse objeto do conhecimento sobre esse fenômeno social total, é que o novo antropólogo, esse novo etnógrafo, vai a campo captar, compreender que aqueles fenômenos são mais do que eventos apenas, são fenômenos sociais totais, que abrangem a totalidade dos sujeitos e das comunidades e dos grupos e das populações que eles estão observando. Questão 6. A questão 6 ela é bastante descritiva. Eu sugeri que vocês fizessem um quadro, então diz assim: Laplantine sinaliza um ponto de intersecção entre as obras de Mauss e Malinowski. Qual e o que é esse ponto de contato? Como se dá esse contraste e quais as aproximações e distanciamentos? Muito bem, eu penso que vocês podem elaborar isso através de um quadro. Eu fiz um quadrinho para me orientar. Então, de um lado eu coloquei os Argonautas, do Pacífico Ocidental, do outro eu coloquei o Essai sur les dons, o ensaio sobre a dádiva do Mauss. De um lado eu coloquei Malinowski, abaixo dos Argonautas, e abaixo do ensaio sobre o dom eu coloquei o Mauss. Abaixo do Malinowski eu coloquei a data, em 22. Em 23, um ano depois, eu coloquei o ensaio sobre o dom. Abaixo de Malinowski eu coloquei: exibe uma teoria que será precisamente construída pelo antropólogo, ou seja, ele agora é o sujeito que produz o corpus teórico, ele produz através da observação. E do outro lado, na mesma linha horizontal, eu coloquei
que o ensaio sobre o dom supõe o conhecimento dos materiais recolhidos pelo etnógrafo. Vejam como há uma aproximação. Abaixo, na linha de baixo, eu coloquei abaixo do Malinowski, assim: descrição meticulosa desses grandes circuitos marítimos, transportando nos arquipélagos melanésios colares e pulseiras de conchas, a cula. Na mesma linha horizontal, abaixo do Mous, eu coloquei uma tentativa de esclarecimento e elaboração da cula, através da qual Mous não apenas visualiza um processo de troca simbólica generalizado, mas também começa a extrair a existência de leis da reciprocidade, o dom e a dádiva, e o contradom, e da comunicação, que são próprias da cultura em si, e não apenas da cultura trombriandesa. Na mesma linha horizontal, abaixo, eu coloquei, abaixo do Malinowski, obra menos teórica de Malinowski, evidencia o que Litt chama de inflexão biológica. Na mesma linha, abaixo de Mous, eu coloquei obra predominantemente teórica que já expressa preocupações estruturais. Ou seja, nesse ponto, o Laplantine esboça e anuncia todo um movimento antropológico moderno e que nós começaremos a tratar dele, moderno contemporâneo, e nós começaremos a tratar dele a partir da semana 7, porque semana 5 termina em breve, a aula já está aqui, a minha leitura sobre as questões é essa. A semana 6 é de uma avaliação parcial, tenham os textos lidos, assistam às videoaulas, façam resenhas, inventários dos textos, enfrentem os questionários com isso preparado, como fizeram os colegas. Como eu já mencionei, os colegas que realmente se prepararam não usaram 30 minutos, usaram 2, 3, 4, 6 minutos para responder. E se você tem o texto pronto, dá tempo. Agora, se você não tem, realmente não tem a mínima condição de conseguir, isso sem dúvida. Mas preparem-se porque isso é uma revisão e eu acredito que vocês são capazes. Eu acredito sinceramente que nós todos somos capazes, sim. E não fico constrangido de não dar tempo, porque também não é avaliativo. Vejam, eu estou pressionando vocês apenas na tentativa de pressioná-los a estudar, levá-los mesmo a tentar impulsioná-los a pegar o texto e ler o texto e interagir com o texto. Mas na avaliação parcial, sim, essa será por tempo. O questionário agora da questão 5, cada questão tem um tempo. Então tem questões de 6 minutos, questões de 8 minutos, tem uma questão de 10 minutos. Essa do quadro é uma questão mais longa, mas só há uma tentativa. Proponham respostas, a gente vai interagir. Aqui se encerra a nossa revisão. Na outra semana teremos a avaliação parcial e logo depois já voltamos então com antropologia contemporânea, que é de fato o assunto e o conteúdo dessa nossa antropologia C. Por hoje era isso, eu fico por aqui, agradeço pela atenção de todos, nos vemos no ambiente e qualquer dúvida me chamem por e-mail, me chamem no ambiente, me chamem pelo Skype, eu estou aqui para ajudá-los. Tenho e me sinto verdadeiramente comprometido. Fui um aluno da Universidade Federal, fui aluno de professores que hoje são professores de vocês e penso que eu tenho uma responsabilidade social de postar essas aulas. Eu não faço isso por prazer, com prazer também, mas percebo que tenho uma necessidade moral e social de dividir, compartilhar o pouquinho que eu sei com o pouquinho que vocês podem aprender comigo e o muito que vocês podem aprender com todo esse processo. Por hoje era isso, um abraço e nos vemos lá na outra semana.